Esse núcleo ele vai ser basicamente de dois materiais, tá? Se a frequência da rede que você está conectando aqui no teu transformador, vamos supor que seja a nossa rede elétrica aqui, né? 220 volts por 60 Hz, tá ok? Se você conectar uma rede elétrica com frequência F até 20 kHz, esse núcleo do transformador ele vai ser de material ferromagnético. Tá ok? Então, se a frequência que for trabalhar com esse transformador for de até 20 kHz, esse material do núcleo vai ser de ferro magnético. Porém, se você for usar um transformador para fontes chaveadas, que são fontes que também convertem a corrente alternada em corrente contínua através de chaveamento de transistores, né? Essas fontes precisam de um transformador especial. Por quê? Porque elas trabalham numa faixa entre 20 a 50 kHz nesse chaveamento da corrente alternada para transformar em corrente contínua. Então, esse transformador não vai possuir um núcleo ferromagnético mais. Vai possuir um núcleo formado por ferrite, tá ok? Que é um outro tipo de material formado por chapas finíssimas de material ferromagnético junto com silício. Tá ok? E se você for trabalhar com um transformador numa frequência acima de 50 kHz, aí ele vai ter que possuir um núcleo de ar, tá ok? Ou seja, não terá nenhum tipo de núcleo aqui no centro do transformador. Ele vai ser exatamente como o primeiro que eu mostrei para vocês, ó. Então não existirá nada, tá vendo? Entre o primário e o secundário. Tá ok? E por que muda, gente, a partir da frequência? Muda-se o tipo de núcleo do transformador. Porque tem uma coisa chamada reatância indutiva. A reatância indutiva é como se fosse a resistência oferecida por indutores e materiais condutores em corrente alternada. Tá ok? E essa reatância indutiva representada por XL, a fórmula para você calcular ela é a seguinte. É 2π vezes a frequência vezes a indutância. Tá ok? Então, quanto maior a frequência, maior o que? A reatância indutiva. Logicamente que a reatância indutiva, se representar a resistência, essa resistência vai aumentar conforme o aumento da frequência. E como esse material ferromagnético aqui, esse núcleo, está entre o primário e o secundário, todas as linhas de campo magnético que estão saindo do primário com direção ao secundário estão passando por ele. E, logicamente, nele também está sendo induzida uma corrente elétrica, tá? Que, na verdade, não é uma corrente desejada, né? Então, essa corrente é chamada de corrente parasita. Tá ok? E se nele está passando uma corrente elétrica, quanto maior essa corrente elétrica aqui, mais vai sobreaquecer o transformador, o núcleo do transformador, né? Porque quanto maior a corrente, maior a potência, maior a tensão induzida nesse núcleo aqui. Tá ok? Então, se a frequência for muito grande, o que vai acontecer nessa fórmula aqui, ó? Essa resistência, essa reatância do núcleo do transformador vai aumentar muito. E se aumentar muito, a tendência é o quê? Que nesse cara aqui, aumenta essa quantidade de correntes parasitas circulando aqui, ó. E se aumentar essa quantidade de correntes parasitas, vai o quê? Sobreaquecer o meu transformador. Tá ok? Então, por isso que você ora usa ferromagnético, ora usa ferrite e ora usa ar. Tá ok? Porque o ferrite, como ele possui menos material aqui no núcleo, a quantidade de corrente induzida nele é menor porque a resistência dele é menor. Tá ok? Então, para isso que você coloca um transformador para uma determinada aplicação ou outro para outra aplicação. Tá ok? E assim por diante. Mas isso daí é um conceito um tanto quanto difícil de se definir, né? E existe um grande assunto sobre isso. Mas aí a gente vai fugir um pouco do nosso foco, tá ok? Mas espero que você tenha entendido como que você escolhe o núcleo do transformador, né? Ora ferromagnético, ora ferrite. Beleza? Então agora eu vou
explicar para vocês sobre a relação de transformação dos transformadores monofásicos. Bom, gente, para a gente calcular a relação de transformação, a gente vai precisar do quê? Saber primeiro essas siglas aqui, ó. Então, ó, número de espiras do secundário, NP. Desculpe, ó, aqui não é secundário, tá? Fiz errado, ó. Primário. NP, número de espiras do primário do transformador. NS, número de espiras do secundário. VP, tensão do primário. VS, tensão do secundário. IP, corrente do primário. E IS, corrente do secundário. Então, ó, as fórmulas basicamente para calcular a relação de transformação é essa aqui. Que o número de espiras do primário dividido por o número de espiras do secundário é igual à tensão do primário dividido pela tensão do secundário, que é igual à corrente do secundário dividido pela corrente do primário. Tá ok? Então, isso aqui é uma igualdade, tá? Com relação ao número de espiras, a tensão e a corrente. Tá ok? Então, ó, a partir dessas fórmulas, a gente consegue encontrar outras, né? Por exemplo, se eu quiser encontrar a tensão do primário, o que eu tenho que fazer? Multiplicar a tensão do secundário pela relação das espiras do transformador. Mesma coisa para a tensão do secundário, né? Tá ok? Mas essas fórmulas aqui a gente encontra basicamente passando um cara para lá e os outros itens para o outro lado, tá ok? Basicamente multiplicar e dividir, tá ok? Passar por um lado e passar para o outro, tá ok? E daí, tendo as fórmulas aí, vocês já podem parar o vídeo e estar consultando elas na hora que vocês precisarem, tá bom? Então, ó, vamos para o primeiro tipo de transformador, que é o que a gente vai encerrar nessa primeira aula, que é o transformador isolador. Então, como eu disse, gente, para o transformador do tipo isolador, a mesma tensão para o primário e para o secundário, tá ok? Então, a tensão que entra é a mesma tensão que sai no secundário. Então, gente, se eu colocar uma tensão de 220 no primário desse transformador, qual que é a tensão de saída no secundário dele? Exatamente 220. Tá ok, mas como que eu provo isso? Vamos pensar o seguinte. Cada volta do primário desse transformador aqui, ó, é uma espira, tá ok? Então, se a gente contar aqui, a gente tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espiras no primário. Então, o NP, o número de espiras é 10. E aqui no secundário, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também no secundário. Ó. Então, o número de espiras no primário é igual ao do secundário. Então, se eu sei a minha tensão do primário, que é 220, como que eu acho que é a tensão do secundário? Tensão do secundário é a tensão do primário que multiplica NS sobre NP. Então, 220 que multiplica 10, que é o número de espiras do secundário, dividido por 10. 10 dividido por 10 é 1. Então, 220 vezes 1 dá 220 na minha saída. Tá ok? Então, qual que é a primeira coisa que a gente conclui? Que num transformador do tipo isolador, para que ele seja do tipo isolador, o número de espiras do primário tem que ser exatamente o número de espiras do secundário. Então, num transformador do tipo isolador, o número de espiras do primário sempre será igual ao número de espiras do secundário. Tá ok? É a primeira coisa que a gente conclui. E quanto à corrente, gente? A corrente de saída, vamos dizer que eu conectei essa lâmpada aqui, ó, uma lâmpada H1 de 220 watts. Como que a gente calcula a corrente que está circulando nesse secundário aqui? Ó? A corrente elétrica é a divisão da potência sobre a tensão. Então, 220 watts dividido por 220 volts, que é a tensão de saída, eu tenho uma corrente de saída de 1 ampere, que é a corrente que está percorrendo a minha lâmpada. Tá ok? Então, a corrente do primário é igual à corrente do secundário vezes a tensão do secundário sobre a tensão do primário. Então, 1, que é a corrente do secundário, vezes 220 dividido por 220 é quanto? Exatamente 1 ampere,
que 220 dividido por 220 é 1. 1 vezes 1, 1 ampere. Então, o que a gente conclui também? Que num transformador do tipo isolador, a corrente que passa no primário é exatamente a corrente que passa no secundário. O número de espiras do primário é igual ao número de espiras do secundário. E a tensão do primário é exatamente a tensão do secundário. Tá ok? Então, ó, se a gente aplicar, por exemplo, um outro exemplo para finalizar. Se a gente aplicar 127 volts nesse transformador no primário, ó, qual que é a tensão do secundário? Tensão do secundário é a tensão do primário vezes o número de espiras do secundário sobre o número de espiras do primário. 127 vezes 10 dividido por 10, que é igual a 127 volts. Como que a gente calcula a corrente elétrica do secundário agora? corrente elétrica é a potência dividida pela tensão. Então, 220, que é a potência da lâmpada, sobre 127, dá uma corrente de 1,73 A. E a corrente do primário é quanto? 1,73 vezes 127 dividido por 127, que é a tensão do secundário sobre a do primário, que é igual a 1,73 A. Tá ok, gente? Então, nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês o transformador elevador e abaixador, tá ok? Para que não fique muito sobrecarregada a nossa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido, então, um forte abraço e até mais.